A ayahuasca, para quem ainda não pesquisou, não conhece o suficiente, é um chá feito de uma folha e feito de um cipó. E a combinação dessas duas plantas de poder perfeitas é o que faz com que a gente acesse o divino e acesse o nosso eu superior, nosso eu inferior, cure as nossas sombras. Na folha a gente tem uma molécula chamada dimetiltriptamina. Essa molécula é produzida naturalmente pelo teu corpinho, por isso que a ayahuasca não é droga. Tem gente que pensa que é, mas não é. Ah, mas eu vejo uns negócios aí esquisitos, Sabrina. Calma, a gente vai chegar lá. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à Espiritual Chave Mestra. Vocês estão bem? Sim. Parece não. Vocês estão bem? Sim. Ah, agora sim. Vocês vão ter que ter força hoje, gente. Eu vou aprontar. Brincadeira essa parte. Para quem ainda não veio na Chave Mestra, eu sou Sabrina Rafaeli. Estou na guiança desse trabalho. Sintam-se muito seguros, porque a minha missão é fazer com que vocês saiam daqui muito melhores do que vocês entraram. Então podem confiar, eu faço isso há bastante tempo. Estou bem segura nesse trabalho. A gente fez um ancoramento em que o campo estava perfeito, limpo, alinhado, muito protegido. Ancoramos vocês na chegada, né, com muito amor, com muito carinho, que vocês sintam o abraço. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quantos de vocês gostariam, e eu quero energia nessa sala, hein? Quantos de vocês gostariam de desbloquear aquilo que impede vocês de alcançar a prosperidade? Digam eu. Agora eu tô sentindo firmeza. Vocês estão dispostos a tudo para isso, sim ou não? Sim. Qual é o preço que vocês vão pagar por essa prosperidade? Lembrando que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é harmonia na família. Prosperidade é andar honrando pai e mãe. Prosperidade é se olhar no espelho e gostar daquilo que vê. Gostar da sua forma física. É ter dinheiro no bolso, sim, para escolher o melhor restaurante pelo que você quer comer e não pelo preço. É proporcionar para sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, o melhor que você puder dar. Porque nós somos merecedores do melhor dessa terra, sim ou não? Sim. Quantos aqui acreditam nisso, verdadeiramente? Sim. Se tem ayahuasqueiro aqui que não gosta de prosperidade, a Chave Mestra não é o seu lugar. Sabe por quê? Porque a gente não tem desapego tóxico aqui. Aqui a gente entende que quando a gente tem recurso, principalmente financeiro, a gente ilumina mais, a gente ajuda mais. Não é só sobre a gente, é sobre o quanto a gente pode servir. Porque servir é o 7º nível do processo evolutivo. E eu só sou capaz de dar o que eu tenho. Se eu não tenho nada, eu não dou nada. Então, é um egoísmo muito grande querer tão pouco. Então, eu desejo que vocês queiram muito. Porque só querendo muito, vocês serão capazes de doar muito, de abençoar muito. E aqui, a gente traz até uma reflexão que nós fizemos ontem sobre equilíbrio. Quem aqui gostaria de alcançar o equilíbrio? Poucas pessoas colocaram, levantar. Pode levantar a mão. Quem gostaria de alcançar o equilíbrio? Agora podem abaixar a mão. Vocês querem muito amor na vida de vocês? Sim. Vocês querem muito dinheiro na vida de vocês? Sim. Isso é desequilíbrio. Pegadinha. Isso é desequilíbrio. Um dia a ayahuasca me mostrou uma coisa muito linda. Eu estava tendo uma miração de um monte de folha caindo de uma árvore. E a medicina pausou a cena. E eu fiquei contemplando aquela folhinha com orvalho, aquela coisa bonita. E eu falei, o que é isso, medicina? Ela falou, isso é o equilíbrio. Mas não se engane, durou uma fração de segundos. Uma fração de segundos. Todo o resto do tempo é uma folha mais para cima, é uma folha mais para baixo, é tudo movendo no desequilíbrio. Como é que é o símbolo do monitor cardíaco? Sobe, desce, desce. E quando fica uma linha reta, no equilíbrio é o que, gente? Morte. Vocês não querem equilíbrio. Vocês não querem. Vocês precisam de um minuto de silêncio. De um minuto para falar, opa, peraí, deixa eu organizar essa batedeira no meu coração, deixa eu organizar tudo que está acontecendo dentro de mim, para eu conseguir dar conta desse desequilíbrio. Porque o desequilíbrio é muito mais interessante. Faz sentido para vocês? Sim. Agora eu vou perguntar de novo. Só que diferente. Quantos aqui querem o desequilíbrio? Sim. Sejamos desequilibrados e felizes. Arro? E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Muito desequilíbrio. Sabrina, quer dizer que a gente vai despirocar na força? É isso mesmo. A gente vai. Mas com muita segurança. Para que a vida mude. Porque a vida só muda quando a gente realmente sente que não dá mais.
Quando aquilo me incomoda, quando aquilo dói profundamente, você fala assim, cara, eu não aguento mais isso, eu quero mudança. Medicina me mostra a mudança. Aí ela, pá, mostra. E você faz o que com isso? Nada. Fica ali, buscando equilíbrio, encharcado de serotonina, dopamina, endorfinas. E a vida te convida a caminhar na Matrix. A vida te convida a fazer acontecer. Porque a ayahuasca é uma luz que ilumina o seu caminho, mas não te faz caminhar. Isso é contigo. Então o que a gente quer ancorar vocês para que vocês consigam caminhar. Para que vocês saibam quais são os comportamentos que vocês vêm tendo até agora que prejudicam, que não levam vocês para o próximo nível, porque queremos o próximo nível. O que é prosperar? Prosperar é crescer. Mas para eu crescer, eu preciso saber onde eu estou, qual é o meu tamanho agora. Eu gosto muito de dizer que existe dentro da gente aspectos muito infantis, a nossa criança, que é criança interior. Criança interior é tudo aquilo que ainda não amadureceu. Tudo que eu desconheço é criança em mim. Quantas coisas eu desconheço? Infinitas. Todos os dias se apresenta algo que eu nunca entrei em contato. Então, eu aprendo com a primeira experiência. Na segunda, eu paro de fazer birra. Na segunda, eu acolho e aceito e falo, eu já percebi, já vi isso aqui antes. Não sou mais criança nisso, eu já conheço isso. Deixo de ser criança, me comporto diferente. E aí sim a minha vida muda, quando eu alcanço a maturidade. Honrar a criança interior é ensiná-la, fazê-la crescer. Ou será, quem é que é pai, quem é que é mãe? Levanta a mão para ver. Vocês querem que os filhos de vocês permaneçam crianças para sempre? E onde é que está aquela coisa de eu vou cultivar a criança? Você vai ensinar a criança a crescer. Porque criança é café com leite, criança não realiza. Quem realiza é adulto. Criança não assume responsabilidades. E eu digo para você, se você fugir de responsabilidade, você já está fadado ao fracasso. Porque a Terra é um lar de compromissos. Nasceu, encarnou, já assinou um contrato. Você que está aí morando junto, num relacionamento, e não casa, a Terra é um lar de compromissos. Você está emanando para o universo, eu não confio nessa relação suficiente para assinar um papel. Vai que eu me lasco no caminho. Aí é mais fácil para separar. Posicionamento é uma das coisas que a gente mais carrega e ensina aqui na Chave Mestra. A gente precisa ter clareza de onde está, de onde quer chegar, para que os nossos passos sejam firmes. Então se preparem para essa clareza. E aproveitando para falar sobre essa clareza, quero trazer para vocês que a gente aqui no final do rezo, geralmente convida os irmãos, hoje a gente tem bastante gente, vocês vão ter todo o tempo do mundo em 1 minuto para falar. E ainda assim vai durar bastante tempo. E eu falo isso, gente, porque a medicina da palavra é muito preciosa. E eu aprendi uma coisa preciosa sobre falar também, sobre comunicação, que é uma das minhas artes. Se você não resumiu, você não entendeu. Comece a puxar clareza. Ninguém precisa de tantas palavras para trazer aquilo que é mais importante. A gente precisa se condicionar a escolher o que a gente vai falar. Para realmente ser contribuição. E para você que fala, assim, eu não gosto de falar, Sabrina, desbloqueia. Desbloqueia, porque onde não existe a sua voz no mundo, não existe você no mundo. Você está entendendo isso? Ah, mas eu sou tímido. Quem já foi no dicionário para ver qual é o significado da palavra tímido? Vocês conhecem o significado, sim ou não? Eu conto para vocês. Tímido. Fraco. Um peculiar jeitinho de ser fraco. É isso que você quer para você? Destrava o seu laríngeo, então. Comece a falar. E eu convido você nessa noite, na hora da medicina da palavra, a trazer a sua partilha. E trazer mais do que gratidão. A gente sabe que gratidão é importante, ela é muito importante. Gratidão ao céu, à terra, à medicina, a Deus, tudo. A gente é grato. Mas o meu convite é que na hora da palavra, vocês tragam algo que possa de fato contribuir com esse campo. E dessa forma, o que você está fazendo quando você fala? Você está reforçando para si mesmo a cura que você recebeu. E aí você tem clareza. Dica, preste atenção no seu processo para que você tenha algo para dizer no final. Isso já vai mudar a forma como você vai consagrar, porque você vai falar, cara, isso aqui foi legal demais, deixa eu salvar aqui no meu HD, porque isso aqui vai ter que vir para campo. E aí você vivencia com atenção plena o seu trabalho de ayahuasca. Porque muita gente fica só na sensação. E de verdade, gente, eu estou aqui para lembrar a vocês que vocês estão num processo de cura. E vocês precisam enxergar que cura é essa.
Que cura estou recebendo? E quando falarem no final, vocês estarão praticamente trazendo uma profecia autorrealizável. Aquilo está cumprido, está decretado. A palavra é muito poderosa. E quando você contribui com outras vidas, você potencializa isso em 1 milhão de vezes. Então falem. E eu sempre brinco aqui que aquele que fala que foi tanta coisa, está processando ainda, está assimilando ainda, eu pego um giz assim, ó, daqui eu não erro. Eu taco na cabeça de quem fala isso. Brincadeiras à parte, a gente realmente valoriza muito o relato, porque a gente sabe que é ali que você se puxa. É fácil falar que foi tanta coisa que você não entendeu. É fácil deixar para depois. Não estou a fim de falar. Larga a preguiça para lá. Prosperidade não gosta de preguiça. Com preguiça você não vai mostrar. Preguiça até de falar, gente, pelo amor de Deus. E tem gente que tem. Estou meio cansado. Levanta a energia desse corpo. Levanta a energia dessa voz. No final, eu gostaria que todos falassem. A gente respeita se alguém não quiser falar. Mas você já sabe o que a gente pensa sobre isso. Não passe vergonha não, fale. Fale porque você está no trabalho de desbloqueio. E se essa for a sua cura, já trabalhe no processo inteiro. Para que você tenha algo para dizer. Aqui os trabalhos são um pouquinho diferentes, justamente porque a gente traz a parte da clareza, a gente traz toda a parte da sensibilidade, e o nosso lema é: sinta e procure o sentido. As duas coisas são igualmente importantes, porque eu só consigo tratar daquilo que realmente eu trago para minha consciência. É uma expansão de consciência, não uma expansão de inconsciência. Se a gente está aqui é porque a gente quer pescar informações que a gente ainda não compreendeu para que a gente possa tratar. Você vai até um médico e ele pergunta o que você está sentindo. Para quê? Não era só te dar um remédio logo? Um antibiótico de amplo espectro, não é isso? Não, você vai no médico, você faz exames, você busca saber para que você possa tomar a medicação correta. Porque se eu não sei onde é que eu tenho problema, como é que eu vou medicar? Como é que eu vou curar? Como é que eu vou agir? Como que eu vou solucionar? É preciso ter clareza. E esse é um trabalho de muita clareza. Então se conectem com essa energia. O significado da palavra, do nome, a chave mestra, para quem não sabe, é Cristo. Porque Cristo é a chave que abre todas as portas. E Ele é a nossa chave mestra. E a gente consagra e ancora todos os nossos trabalhos no Mestre Jesus. Eu sou uma discípula de Cristo nessa terra e eu vim na Ayahuasca para levar o nome de Cristo. Então vocês vão sentir muito a presença dele. A gente honra ele primeiro. É ele quem recruta os seres espirituais que trabalharão nesse campo. É ele que ilumina o nosso caminho. É ele que está aqui dentro o tempo inteiro e não nos abandona. Se apeguem nessa força. Recebam essa energia. Na proteção nós temos o Arcanjo Miguel e temos também o nosso manto sagrado da Mãe Maria, que está muito presente nesse campo. Os outros seres são bem-vindos são quando Cristo convida. Recebemos pretos velhos, exus, caboclos, vários. Quando Cristo percebe que eles serão de contribuição para esse trabalho, então a gente deixa que ele faça a escolha, porque ele é o melhor para escolher. E assim os nossos trabalhos são alinhados e protegidos. E a gente confia 100% nesse campo. Ele nunca nos deixou na mão. Podem confiar nesse trabalho também. Quero trazer alguns avisos sobre esse trabalho também, para a gente fazer os alinhamentos de como é que vai funcionar. Quem está pela primeira vez aqui, levanta a mão, só para identificar vocês. Uau, vamos trazer uma salva de palmas para essa galera que escolheu esse espetáculo. Gratidão pela confiança. Minha alma se alegra, abre um sorriso muito grande quando alguém vem para receber a medicina pela primeira vez, porque é muito especial. Muito especial, a gente nunca mais esquece a primeira vez que a gente consagra. Marca muito. E eu vou trazer aqui algumas informações importantes para que vocês tenham um processo profundo, mas ao mesmo tempo leve. A Ayahuasca, para quem ainda não pesquisou ou não conhece o suficiente, é um chá feito de uma folha e feito de um cipó. E a combinação dessas duas plantas de poder perfeitas é o que faz com que a gente acesse o divino e acesse o nosso eu superior, nosso eu inferior, cure as nossas sombras. Na folha a gente tem uma molécula chamada dimetiltriptamina. Essa molécula é produzida naturalmente pelo teu corpinho. Por isso que a Ayahuasca não é droga. Tem gente que pensa que é, mas não é. Ah, mas eu vejo uns negócios aí esquisitos, Sabrina. Calma, a gente vai chegar lá. Ela não é droga porque o seu corpo já produz. Só que essa substância, ela é liberada na tua corrente sanguínea em grandíssimas quantidades, 2 vezes na vida. Quando você nasce e quando você morre. Mulheres em trabalho de parto também pode acontecer. E em experiências de quase morte, quando a pessoa morre e volta.
E depois, não é produzido por quê, Sabrina? Uai, você vai ficar doido se você tiver isso o tempo todo na tua corrente. Vai ficar com o inconsciente aberto, acessando todas as informações e pira. Muito inteligente que o teu organismo é, ele faz o quê? Vou bloquear isso aqui. E aí o seu estômago produz uma outra substância que bloqueia a dimetiltriptamina. Por isso você não vive na força da ayahuasca. Quando você consagra a ayahuasca, na folha você tem a dimetiltriptamina, além do que você já produz, você também vai entrar em contato com ela. E no cipó você vai ter um agente maravilhoso que inativa isso que o teu estômago produz. Inativa o que a gente conhece como monoamino-oxidase. Uma vez que a monoamino-oxidase é inativada, o DMT pode trabalhar. E ali, por mais ou menos 4 horas, 6, às vezes aqui 10, 13, já passou, né? Você fica nesse efeito em que você acessa com profundidade aquilo que você precisa. E eu vou te falar uma coisa. O seu maior inimigo é você mesmo. Eu sempre digo para as pessoas que elas precisam estar abertas. Não tenha medo da medicina. Se entrega. Mas aí vem a questão, Sabrina, como é que eu me entrego? Quem assistiu a aula 2? Quem conseguiu assistir a aula 2 da hipnose? Olha lá, os alunos de primeira fila. A gente se entrega amolecendo o nosso corpinho. A gente precisa relaxar. Relaxar não é soltar o controle. Eu tenho uma coisa para falar para vocês sobre controle. Muitas vezes eu ouvi, solta o controle, Sabrina, solta o controle, Sabrina. Um dia eu estava numa penha daquelas na ayahuasca. E aí eu pensei, Jesus, eu vou morrer aqui. Cadê meu controle? Aí uma grande mana minha, que está aqui de guardia hoje, ela falava pra mim, solta o controle, solta o controle. Eu vou falar um palavrão, tá, gente? Não me leve a mal, eu falo palavrão, essa sou eu. Eu falei para ela amorosamente uma palavra, falei, mana, nem fudendo. Eu não vou soltar o controle. Mas você tem que soltar o controle. Na minha cabeça tinha um filme passando naquele momento. Naquele momento eu me via ali num acidente de carro, soltando o volante, e o carro batendo e todo mundo morrendo. E eu falei, não. Se eu soltar o controle, é game over, acabou o jogo pra mim. Mas então essa história todo mundo fala, soltar o controle é o quê? Controle é escolha. Se eu relaxo, eu escolhi relaxar. Eu controlei o processo. Se eu escolho ficar tensa aqui, eu escolhi ficar tensa aqui. Eu estou no controle. Alguém conhece a palavrinha autorresponsabilidade? Pois é. A autorresponsabilidade é a escolha que você faz de como você vai vivenciar o seu processo. Mesmo que você não queira, você está no controle porque você está nas escolhas de levantar a cabeça, de baixar a cabeça, de respirar, de parar de respirar. Controle. Você tem o controle o tempo inteiro. Então, em vez de falar solta o controle, eu digo para você, relaxa. Relaxa o seu corpo. Amoleça o seu corpo. Se permita. Faça muitas perguntas para a medicina. Abriu limpeza, aliás, vocês que estão de primeira viagem, vocês podem abrir um negócio chamado limpeza. Eu tenho certeza que eu já expliquei para muita gente, aqui para todo mundo que está de primeira vez no privado. Lá no WhatsApp eu costumo fazer uma entrevista longa. Mas as limpezas, ao contrário do que muita gente pensa, elas vêm para o bem, não é passar mal, mas sim deixar o mal passar. E eu falo que existem as limpezas necessárias e as desnecessárias. As desnecessárias são aquelas do corpo físico. Quando você comeu 2 kg de carne, quando você bebeu bebida alcoólica antes de consagrar, né, usou drogas ou coisa assim. Essa limpeza, ela vem para purificar o seu corpo físico. Se você tiver um corpo limpo, você vai abrir menos dessa limpeza. O seu trabalho vai ser mais confortável. Significa que você não vai abrir limpeza? Não, porque tem a limpeza necessária. E qual que é a limpeza necessária? É aquela em que o meu corpo ele precisa tirar um sapo que eu engoli. Ele precisa se livrar de algum bloqueio emocional que eu tenha, e que eu tenho resistência, que eu tenho dificuldade em aceitar, em lidar. Essa é a limpeza necessária. Então a medicina ela vem e fala assim, ó, vou te ajudar a soltar isso aqui. Solta no vômito, solta na diarreia, solta no bocejo, solta no choro. E esse processo é normal. Todo mundo recebeu um baldinho? Alguém está sem baldinho? Levanta a mão se alguém estiver sem baldinho. Tudo certo? Maravilha. Os guardiões são eficientes, né, gente? A gente já tem um baldinho para que vocês possam fazer isso de forma mais confortável que for possível. Ninguém está olhando para você, porque está cada um olhando para dentro de si. Então você não vai ficar feio vomitando, você não vai passar vergonha. Vocês trouxeram um troquinho de roupa? Se por acaso alguém vomitar em cima de si mesmo, pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Vocês podem trocar de roupa, tá tudo certo.
Não tem problema nenhum. Faz parte do processo. Não se sintam envergonhados por precisarem de ajuda em qualquer momento que seja. Gente, que não deixa ninguém atravessar o processo sozinho. Então é importante que vocês estejam entregues e não segurem. Ah, mas eu não gosto de vomitar. Solta isso. Porque você fica melhor quando você vomita se estiver nauseado. Aos veteranos de plantão, eu quero trazer mais um alinhamento sobre essa questão do vômito, principalmente. Às vezes vira muleta o vômito, sabia? Às vezes você não quer enfrentar o processo, você quer, na verdade, se livrar da ayahuasca que está dentro de você, achando que vomitar vai ajudar alguma coisa. Sabe de nada, inocente. Já está no corrente sanguíneo, não vai sair. Vai sair na hora certa. Então, procure se perguntar se você precisa mesmo vomitar, porque às vezes tem outras formas de transmutar aquilo, às vezes você tem que lidar com aquilo. E a hora que você lida com aquilo, com consciência, o enjoo passa. Não fique nessa de estou limpando pelo outro. Assuma a sua responsabilidade. Você só acessa o campo do outro se você determinar que vai acessar o campo do outro. Se você determinar que não vai acessar, você não vai acessar. Você pode fazer uma oração interna e falar, eu aqui vou me trabalhar. E eu interrompo qualquer acesso à minha alma. E assim você se blinda. E assim você fica somente na sua energia. Quero falar sobre incorporações. Muita gente faz essa pergunta para mim, pode incorporar? Depende. Mas depende do quê? Você conhece os guias que trabalham com você? Você conhece a doutrina? Conhece para que você possa incorporar qualquer entidade? Se você não tem afinidade, entendimento, conhecimento sobre as entidades, bloqueie. Entidades de luz pedem licença para entrar. Quando não pedem licença e você deixou o seu campo aberto, aquilo vira descontrole. Afeta todo o nosso campo. E aí a gente sempre vem com uma intervenção para bloquear esses acessos. Aqueles que são médiums desenvolvidos e controlam as suas entidades, e aí a entidade vem para o seu auxílio, está tudo certo, a gente não proíbe. Mas tenham consciência da mediunidade de vocês, se vocês sabem trabalhar com essas entidades. Do contrário, estude. Busque conhecimento, se conecte com a doutrina que você se afiniza, para que você tenha esse controle. Porque o controle ele é necessário, até para a gente não atrapalhar o processo dos outros. Aqui a gente tem um trabalho em que a gente valoriza muito a conversa. Mas não durante o processo aqui dentro do salão, porque isso vai atrapalhar os irmãozinhos que estão em concentração. Então a gente tem um cantinho separado somente para isso, porque quando a gente fala, aquilo que a gente está sentindo, a gente transmuta muita coisa. Então lá do lado de fora, ali, depois daquela portinha ali, tem 2 bancos ali, vocês devem ter notado. Aquele espaço está ancorado para conversas. Ali a gente pode trazer as conversas terapêuticas e curadoras, aquelas que vão trazer uma melhoria às vezes para o processo, que pode estar muito denso. Então tá tudo certo, cuidem com as manifestações. Às vezes está lá na força, tinha um paciente que ele incorporava o Tarzan. Aí ele batia no peito, assim, e aquele ruído no meio da força, aí chegava a verbo dele fazer assim. Menos. Vamos controlar essa força. Por quê? Porque esse ruído, ele vai tirar o irmãozinho do lado do processo. E a gente precisa cuidar com essas manifestações durante a força. Lembra que você pode respirar, você pode chamar o auxílio de um guardião, né? Lide com seus processos de uma forma respeitosa consigo e com o outro, né? Então é muito importante trazer esse aprendizado. A gente vai concentrar o nosso trabalho aqui dentro do salão. Então para isso a gente vai ter 2 pontos de fogo, a gente vai ter aqui e ali. Em um momento específico, a gente vai fazer uma roda de rapé lá fora, no intervalo do Rica. E aí a gente vai convidar todo mundo que quiser sentir o fogo sagrado lá do lado de fora. A gente pede para vocês não ficarem dispersando, porque é muita fuga também. Às vezes a gente está ali lidando com o processo, está denso, está pesado, e a gente quer sair, quer se refugiar. E aí o primeiro instinto é, eu vou lá para a fogueira. Então para a gente concentrar essa energia e realmente estar inteiro no trabalho, a gente vai concentrar aqui. Para que todo mundo receba o que precisa receber, o que veio buscar. Por mais difícil que esteja, se mantenha aqui. Eu peço para vocês não saírem, né, dessas dependências, para vocês não irem para longe, ficarem aqui e ali, né, no espaço da conversa, se precisarem conversar. Nesse primeiro momento, não ficarem ali do lado da fogueira. Por quê? Porque, às vezes, os guardiões estão concentrados aqui, eles não vão ver, de repente, né, dá doido em vocês, começam a andar, se perde. É grande o terreno aqui também. Então, que a gente possa estar com os olhos em vocês o tempo inteiro, e vocês facilitem esse nosso trabalho estando onde a gente possa alcançar vocês. Porque às vezes a gente está forte, no momento que a gente tem aquele impulso de sair andando, dali a pouco a força vai embora, a força do corpo, né? Que é a força da ayahuasca plantada. E você fica em desespero, porque não sabe nem como se ajudar. E não tem ninguém perto para pedir ajuda.
Então cuidem com isso, gente. Os banheiros ficam ali no final do salão, para quem ainda não viu. Eu vou pedir, por favor, que vocês não tranquem a porta. Fica combinado que quando a porta estiver fechadinha, tem gente. Quando saírem do banheiro, deixem bem aberta a porta, para que a gente identifique quando está livre e quando não está. Ah, está, mas e se alguém entrar e me ver fazendo alguma coisa? Assim, respeitem o que é feminino e o que é masculino, já reduz boa parte do problema. E outra coisa é que pode acontecer de vocês passarem muito mal lá dentro e a gente vai precisar resgatar vocês. Se vocês trancarem a porta, depois vocês podem não conseguir abrir. Então é uma questão de segurança. Tá joia, gente? Combinado? Sopro de rapé. O rapé é uma outra medicina que a gente tem no campo. O rapé, ele é uma mistura de casca de árvores, folhas, tabaco. É soprado nas duas narinas e traz a força do sagrado masculino. O rapé geralmente tem uma força mais potente, mais contundente e mais rápida também. O sopro de rapé ele dura cerca de 15 minutos. Quando está na força pode durar mais, tá, gente? Um sopro de rapé na força da ayahuasca às vezes chega a meia hora, 40 minutos. Pode acontecer. Mas é uma força mais potente e ao mesmo tempo mais rápida. A gente vai ter a nossa roda de rapé, onde a gente anuncia, no momento do intervalo a gente vai lá para fora e aí vai estar aberto esse sopro de rapé. Geralmente o alto sopro ele é liberado durante todo o trabalho. E os sopros em que os guardiões estarão ancorando aqui em vocês, a gente geralmente abre nesse momento. Se alguém precisar muito de um sopro, para qualquer que seja o processo, a gente não vai negar, mas tenha uma consciência de se realmente é necessário, se você não pode aguardar. Porque a gente quer que vocês fiquem na própria energia para vocês sentirem a ayahuasca primeiro. Quem vem pela primeira vez, eu não recomendo consagrar o rapé logo de cara. Por quê? Porque você não está acostumado, são duas energias muito fortes. E às vezes o rapé pode acabar intensificando a medicina da ayahuasca, estragando o seu processo, inclusive. Então, se você realmente sentir o chamado, falar, não, eu sinto, eu quero, tá tudo certo. Mas investigue a sua alma primeiro. No meu começo na ayahuasca, às vezes que eu consagrei rapé, me estragou o resto inteiro. Só fiquei no desconforto. Então, eu trago para vocês essa orientação, quem quiser seguir, mas quem sentir de fazer diferente também, tá tudo certo. Agora, voltando a falar da Sananga, a Sananga traz o desbloqueio da terceira visão. A gente ancora aqui na chave mestra sempre, sempre no Saint Germain, sempre no divino eu sou. Então é um processo muito bonito, a forma como a gente aplica a Sananga. A gente sempre traz a ativação do nervo vago, na verdade a gente atenua um pouquinho dos efeitos para tirar a náusea. É bom para dar uma descidinha da força quando necessário, sempre dentro do poder da intenção. É bom para trazer clareza dos processos. E a gente abre um portal para a Sananga, geralmente na terceira dose. Então a gente avisa no microfone quando vai entrar a Sananga. Tá certo? E daqui a pouquinho, chegando aqui, a gente vai ter o Rica Silva, junto também com a Luciana, que está no apoio junto com ele. Um músico que tem já história aqui com a chave mestre, né? Já é o terceiro rezo que ele faz com a gente, é sempre uma honra muito grande receber. Além de uma voz muito afinada, toca um violão que, gente do céu, é uma orquestra inteira ali, numa pessoa só. Eu sou muito suspeita para falar do Rick, como ele não chegou ainda, senão ele vai se inflar demais. Brincadeira. E a gente ama o trabalho dele, gente. Não tem coisa mais terrível do que uma voz desafinada na tua orelha na força da ayahuasca. Eu não sei vocês, mas eu realmente me incomodo com uma voz desafinada e com um instrumento desafinado. E falando de instrumentos, muitos trouxeram instrumentos de poder. E vocês estão livres para tocar os instrumentos de poder, extravasar. Mas sempre tenham muito bom senso para ver se aquele instrumento está presente naquela música. Porque às vezes a gente está com uma música de elemento ar, uma música sutil, e aí tem alguém descendo a mão no tambor e tira a harmonia do campo. Então, não fiquem ofendidos se em algum momento, eu ou algum dos guardiões, pedir para naquele momento você não tocar o instrumento. Porque a gente está zelando por toda essa harmonia musical também do campo, para que todo mundo receba essa medicina sagrada da música. Em outros momentos, vocês estarão liberados para tocar, e aí vai, traz energia, é isso mesmo que a gente quer que seja um trabalho elevado. E se tratando do nosso trabalho com a hipnose, estejam preparados. Prosperidade é movimento. Vocês estão entendendo já, né? Se prosperidade é movimento, vai ter um momento da hipnose que eu vou convidar vocês para o movimento. Nem que seja de pouquinho, mas vocês serão convidados ao movimento. Quando chegar o momento certo, eu vou anunciar durante esse processo hipnótico. E não só durante a hipnose, mas durante toda a medicina da música. Sintam-se convidados nos momentos corretos para virem bailar. Sim, o movimento corporal é o que eleva a energia. Se tiver down algum dia aí na sua casa, faz assim, pega aqueles rezos bem agitadão, sabe? E começa a dançar sozinho, duvido que a sua energia não eleva.
A música, ela é uma medicina disponível todos os dias que você pode usar. Então eu convido você a colocar o seu corpo para balançar um pouquinho, para você elevar a tua frequência vibracional, porque tudo é energia, tudo é sobre frequência. E para elevar a nossa frequência a gente vai usar o que a gente tem, e nada mais forte do que o corpo físico. Uma mente forte não sobrevive num corpo fraco. Então fortaleçam o corpo de vocês, não tenham preguiça, façam uso da vibração de vocês para se elevar, porque muitas vezes a fraqueza que a gente está sentindo no nosso corpo, quando a gente precisa recrutar essa força para se levantar, é o que você sente no dia a dia. Às vezes é aquele levantar no início ali, no início do dia da cama, que você está ali a cama quentinha, confortável. Só que o conforto é um lugar onde nada cresce. Você tem que saber disso. Então se tire do conforto, para que você consiga elevar a tua vibração, para que você consiga crescer de fato. E aproveite a força da ayahuasca. Quando parecer que você não consegue mover um dedo, se desafia. Se desafia a mover a mão inteira, se desafia a fazer isso aqui, ó. Quantos aqui tem mãozinha nervosa? Na força. A gente vai descobrir já já, as mãozinhas nervosas. Tá trincando na força que você vê. Aqui. Faça o uso dessa mãozinha nervosa. Uma mão, duas mãos, o braço inteiro. Baila, dança, movimenta. Porque isso traz para vocês a energia, ancora isso no processo. Tá certo? Estejam prontos para o que vocês estão para vivenciar daqui a pouquinho. Nesse momento, eu vou deixar vocês meditando um pouquinho. Daqui a pouco a gente dá início, logo mais a gente dá início, para que vocês consigam centrar a energia. Quem está ansioso, quem aí de repente está com medo, respira. Controla a respiração, respira. Inspira em 7 segundos, tranca a respiração por 7 segundos, solta por 7 segundos e faz esse movimento. Durante o processo, evitem se cobrir a cabeça inteira, para que vocês possam receber. Mantenha os chakras desobstruídos. Ou seja, vai abrir limpeza, vomitou e levanta a cabeça, vomitou e levanta a cabeça. Faz esse movimento. Não fica abraçado no balde. Quando você faz isso aqui, ó, você obstrui o fluxo energético dos teus 7 chakras. Isso não é bom. A energia precisa circular, ela precisa fluir. E para que ela flua, você precisa abrir. Então, qual a melhor forma de vivenciar o processo da ayahuasca na totalidade? Deita, mãozinha virada para cima, ou senta numa cadeirinha de praia ou em posição de meditação com a coluna ereta. Não fiquem jogados na força, porque isso é mensagem. Tem gente que às vezes vai ali, vem com a cara na brita, todo descomposto, e fala: o que eu estou enviando para o universo com essa postura? Postura para receber. Como é que a gente recebe alguma coisa quando alguém dá um presente pra gente? Será que a gente recebe assim? Quando alguém dá um presente pra gente, o que a gente recebe? Não é assim? Sorriso no rosto, braços abertos, cabeça elevada, gratidão. Postura para receber, gente. Senão as bênçãos divinas não alcançam vocês. Então, para a gente finalizar esse nosso briefing, né, eu quero apenas que vocês confiem nesse processo, que vocês se soltem nele, que vocês relaxem esse corpinho físico. No momento certo, se imagina naquela piscina que eu coloquei lá na aula 2, para quem assistiu. A melhor forma é usar a imaginação. Quem aqui visualizou o seu lugar seguro? Levante aí a mão para eu ver quem visualizou o seu lugar seguro. Quem não visualizou, um dos exercícios da nossa segunda aula, já vai trazendo para a consciência agora o seu lugar seguro. O seu lugar seguro tem móveis, ou tem natureza, talvez tenha o abraço de alguém que você confia muito. Tem cheiro, tem textura, tem cor. Eu quero que você traga para a sua memória o máximo de elementos que for possível desse lugar seguro. O que eu vou fazer com esse lugar seguro, Sabrina? Vai se sentir seguro. Se em algum momento você precisar, é para esse lugar que você vai aqui na sua cabeça. Use a força e o poder da sua imaginação. Porque a sua imaginação vai tirar você de processos que você não está conseguindo sustentar. Então, não é à toa que a gente pediu para vocês visualizarem esse lugar seguro. Então, quem não visualizou, já começa a buscar dentro de si agora, para que vocês consigam, em algum momento, se precisarem, se transportar para esse lugar, se sentirem nesse lugar. Tá certo? Combinado, gente? Posso contar com vocês? Sim. Com a força da imaginação? Sim. Arro? Arro. Maravilha, então. Então, agora é só manter esse foco, esse centro, para que daqui a pouquinho a gente dê início. Quem sentir de fazer um alto sopro de rapé, pode fazer. Rapé não é proibido nessa casa de jeito nenhum.
A gente só fala para vocês não fugirem da força da ayahuasca. Vai fazer o rapé, faça o rapé com consciência. Para que eu vou fazer o rapé? Será que eu estou querendo fugir de algo que a medicina está querendo mostrar? Se sentir que está fugindo, não faça o rapé. Segura. E espere um momento de você fazer para trazer clareza daquilo que você está processando dentro de si. Faça tudo com muita consciência, gente, nesse trabalho. E procure não fugir dos processos. Sinta. Se permita sentir, por mais difícil que seja. Pule um nível aí, ó. Passe por esse nível. Porque quanto mais eu exercito a minha força, mais eu aguento, mais a medicina me entrega. E é sobre isso esse trabalho de fortalecimento. Tá certo? Eu quero chamar os guardiões aqui na frente para se apresentarem para vocês. Se puderem todos vocês virem até aqui, para o pessoal ver as carinhas. Vou apresentar vocês, os guardiões que estarão trabalhando nessa noite, no nosso auxílio aqui, os meus olhos, braços, pernas, para alcançar o campo inteiro, né? A gente tem o nosso homem fogo que está ali. Se alguém em algum momento sentir de transmutar alguma energia, podem pedir autorização para ele para ofertar uma lenha para o fogo, para fazer transmutação pelo fogo, tá, gente? Sempre peçam autorização, ele vai entregar uma lenha para vocês. E aí vocês vão poder trazer essa oferta para o nosso fogo sagrado. Tá faltando alguém? Tá faltando o Igor? Igor? Ele tá aqui no salão ou tá fora? Ah, tá. Peraí que a Mari vai lá caçar o Igor. Vou apresentar os guardiões. A gente tem o Adriano aqui, nas firmezas também, desse espaço sagrado. O Adriano, ele é guardião do espaço aqui, representando os anfitriões da casa, honrando, né, os proprietários. A Jaqueline e o Claver, honrando o espaço Namastê, o Recanto Namastê. Gratidão, a gente pede licença a esse espaço sagrado para trazer esse ancoramento, esse rezo, em nome de Jesus, que vocês possam sentir essa vibração. Aqui nós temos o Jurandir. O Jurandir tem uma força muito leve, muito sagrada. Tenho certeza que vocês não escaparão do olhar dele. Ele é sensível, ele é um rapaz atento. Os homens vão auxiliar mais os homens, as mulheres mais as mulheres. A Dani corre na força dela, né? Ela é baixinha, mas não se engane. Essa mulher aqui, ela tá às vezes ali com a peia lascada e a carinha dela de paisagem. Navegando na força, com muita competência. Gratidão, Ana. A Ciro também, que é a esposa do Igor. Também é uma mulher baita firmada, né? Tomou um soprão de rapé. Mas tá ali sempre firme, tá aqui para auxiliar vocês. Rapunzel. A Rapunzel é a nossa querida. Eu falo que a Rapunzel, ela entra nas pessoas, né? Vai lá no inferno resgatar e me traz de volta. É uma mulher muito abençoada, que eu amo muito também. Contem com a força dela, né? Também o Eric. O Eric está aqui também nessas proteções, trabalhando principalmente a proteção do campo, né? Ele trabalha muito no astral. Então ele está nessa guiança e proteção espiritual aqui, trazendo esse ancoramento. O Igor. O Igor, gente, tem os melhores sopros de rapé dessa casa. Eu fiz a propaganda toda do RPG agora. Te prepara, né? Ele tem os melhores sopros de rapé, um sopro alinhado. Para quem gosta de um sopro mais potente, do sagrado masculino, chamem esse cabra aqui, porque ele é maravilhoso, né? O Cris e a Maíra, o nosso casal fogo. Eu quero uma salva de palmas para esses dois, gente. Eles estão transmutando o campo inteiro, né? São guardiões do fogo sagrado com muita honra, com muito estudo, muito competentes no que fazem. Já estão caminhando com a gente aí uns 5 anos, né? Por aí, gratidão imensa pela presença de vocês. A Jaque, minha querida. A Jaque estava no meu primeiro rezo. Que coisa linda, gente. A nossa relação, a Jaque, ela sabe. Ela é braço direito, ela é assim uma irmã de alma, preciosa. Estou muito feliz com a presença dela aqui. E a Jaque tem mãos muito abençoadas. A Jaque faz um jorei, gente. Quer sentir um bálsamo dourado? Pede um jorei pra Jaque. O processo tá difícil, Jaque, eu quero aquele jorei. Você vai sentir essa chuvinha dourada caindo sobre você. É muita energia nessas mãos. É muita energia, coisa mais linda. O Everson também tem um sopro de rapé muito poderoso, né, Everson? Padrinho também. Um dos meus padrinhos de dieta de rapé. Gratidão pela tua presença. Esse homem tem uma ponte direta com os pretos velhos, minha gente. Ele trabalha direto na ponte ali dos pretos velhos. Saem umas pérolas de sabedoria maravilhosas desse homem. A Mari, a nossa fada da aromaterapia.
A Mari trabalha nesse campo terapêutico, trazendo aromaterapia para salvar os irmãos aí na força. É mágico receber a aromaterapia da Mari. Ela vai passar pelo salão em alguns momentos. Ela também tem um sopro poderoso, um dos mais poderosos, mais limpos e alinhados também dessa casa, né, Mana? Todo mundo ama o sopro dela. E eu tenho certeza que vocês vão amar também. E ela entrega muito amor, é muita alma. É aquela delicadeza de alma com força e potência. Então o sopro da Mari representa esse alinhamento de sagrado feminino com sagrado masculino. Ela é perfeita. Te amo, Mana, te amo. A Mari, eu tenho 2 braços direitos aqui, então eu posso colocar o meu direito e o esquerdo. É a Jaque e a Mari, não tem como dizer, né? A gente tem favoritismos, então essas duas aí, eu pego as duas e levo pra casa, não quero largar mais. Gratidão por vocês aqui, minhas irmãs. O Rafa, meu querido maridinho, que eu tanto amo, tanto amo, está aqui como nosso mestre de harmonia, cuidando do som, cuidando para que tudo saia alinhado, para que as frequências elas possam chegar agradáveis para vocês. Às vezes tem muito agudo, às vezes tem muito médio, muito grave, às vezes o volume, então ele está ali para alinhar tudo isso, para auxiliar nesse sentido, mas não se enganem, ele é um grande mago, ele tem uma energia muito forte. E se vocês receberem uma intervenção hipnótica do Rafa, segura. Que vai lá no fundo. Quem já recebeu a intervenção hipnótica do Rafa sabe que é potente, rapaz. E eu, gente, estou aqui em toda a parte terapêutica. Estou aqui no SOS, estou aqui olhando, cuidando de todo mundo. Então eu sou a SWAT, vamos dizer assim. Quando ninguém mais resolve, sou eu. Eu fico na guiança, direcionando. Você vai para cá, você vai para lá, faz isso, auxilia ali. Mas às vezes sou eu. Às vezes eu vou fazer esse auxílio, às vezes eu vou prestar esse socorro, né? E faço com muita honra, com muito amor. A gente está aqui na raça, fazendo junto, estamos todos juntos no mesmo degrau. E de fato, para que vocês sintam esse acolhimento e esse amor, que se sintam muito abraçados por mim, particularmente. Eu vejo vocês, todos vocês. Então eu quero uma salva de palmas para vocês que confiaram nesse processo. Arroz! Nós preparamos 3 doses de medicina, mas às vezes é 4, tá, gente? Preciso dizer para vocês que pode ser que venham 4. Eu nem contei para vocês essa parte, né? Estou contando agora. Faz parte. Pode ser que venham 4. E por quê? Porque em algum momento vocês podem se desconectar da força e a gente tem processos ainda profundos para trabalhar. Nem que seja um fiozinho, nem que seja um fundinho de copo. Consagrem a medicina. Eu sou boa com fiozinho, tá, gente? Eu quero uma sujadinha de copo, é uma sujadinha mesmo. Eu não peso a mão, eu não sou aquela pessoa descontrolada que vai dar um cálice cheio, não tem que ser pequenininho, não. A gente é bem controlado aqui. E tem muita atenção e vocês também estão na escolha da dose de vocês. A não ser quem está com a pulseira vermelha, que aí vocês não vão escolher. Porque a pulseira vermelha ela já representa maneirar nessa dose. Eu quero uma dose cheia, mas não vai. Porque a sua segurança está em primeiro lugar. E a gente tem que ter discernimento do que a gente faz, né? Não é à toa que somos uma das egrégoras mais seguras do Brasil. Então a gente vai sempre orientar vocês sobre o que vai ser melhor. Mas aqueles que estão com a pulseira verde podem escolher. Se vocês querem dose cheia, não tem problema, vocês estão nesse controle, tá certo? A gente também vai ter a sananga no campo. Para quem não conhece a sananga é um colírio feito da raiz de uma árvore. É um colírio que arde, só um pouquinho. Só que não, né? Arde muito. Para você sentir que vai ficar quase cego. E a nossa sananga é um pouquinho forte. Você fica quase cego, mas você sobrevive. Na verdade, a visão melhora depois. A espiritual e a física. Então, confia no processo. É um desconforto que passa rápido. E o convite é olhar além do desconforto. E quando você se capacita a olhar além do desconforto, as curas acontecem. A ayahuasca, particularmente, o que ela faz? Vocês podem voltar, tá, queridos? Uma salva de palmas para esses guardiões. Todos com um caixazinho. Para vocês identificarem quem estará cuidando de vocês essa noite. Então, se precisarem de ajuda a qualquer momento, é só levantar a mão que o guardião vai alcançar vocês. Gratidão mais uma vez pela confiança. Fiquem todos muito à vontade. Daqui a pouquinho a gente dá o nosso início. Amor.